Graças a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Quero estar só lendo aqui um versículo, para que os irmãos possam estar tomando o seu assento. Amém, irmãos? Livro de Juízes, o capítulo 6. Está lendo apenas o primeiro versículo? Amém? Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Vamos repetir, irmãos? Durante 7 anos. Amém. Os irmãos podem sentar. Aproveitando, o embalo, sobre os testemunhos, eu lembro-me que uma vez eu mudei de bairro em Macapá, e aí eu comecei uma igreja. Com 2 semanas que eu estava na igreja, o pastor da igreja, ele é um pastor de campo, é um pastor que ele pastoreava, se eu não me engano, 3 ou 4 igrejas. Então, ele ia ali, aí às vezes no domingo ia na outra. E durante esse meio tempo lá, me convidaram para me ministrar. Os dirigentes, Era, na época lá, era o irmão Raimundo com a irmã Crisolete, uma mulher que, nossa, eu tenho para mim como a mãe na fé, muito mesmo, mulher de Deus, uma senhora. E aí um dia ela contando lá que o Senhor falou com ela e que ia ter uma festa umas 3 semanas depois, e eles nunca costumaram e nunca pegaram pregadores da igreja, sempre pegaram pregadores de fora. As ministrantes sempre vinham de fora. E nesse dia ela falou: você vai pregar na festa. E eu, amém. E um dia eu estava lá, numa quarta-feira, aí lá veio o pastor, lá na frente. E aí, Raimundo, já conseguiu o pregador da festa? Ele, já. Quem é? É o Regivaldo. Quem é Regivaldo? E eu estava lá no banco lá atrás. E nesse dia eu cheguei um pouco meio que atrasado, e eu fui de sandália mesmo. Ele olhou: quem é Regivaldo? Eu levantei a mão, assim, meio acanhado. Ele me conhecia, tinha me visto recente. E em cima do púlpito, com todos os irmãos, ele olhou para o irmão e falou: não, negativo. Já te falei que é para trazer pregador de fora. E ali, quase que eu me sento debaixo do banco ali, mas fiquei no meu cantinho. Daí ele foi comigo e falou: servo, como o teu nome já está lá, eu não posso mais tirar. Tu vai ser o pregador. Amém. No dia da festa se reúne a todas as igrejas. Então a igreja fica muito cheia que nem cabe dentro. E eu estava ali sentado do lado do pastor. Na hora que chamou para orar pelo pregador, ele veio no meu ouvido e falou: eu vou te dar 10 minutos só. Virei para ele e falei: irmão, deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. Porque quando o Senhor Jesus, ele trabalha na sua vida, meu querido, não há tempo, não há hora, não há cronômetro. Porque quando o Senhor, ele trabalha, quando o Senhor, ele quer falar, ele fala, seja em 1 minuto, seja em 5 minutos, seja em 1 hora. Não há o tempo. Quando o Senhor quer falar, ele fala. Assim como a irmã falou, se ela quisesse sair daqui, agora ela poderia ir, porque ela já estava satisfeita com o que ela ouviu. Mas ainda tem mais. Jesus quer falar mais. E quando eu olho para esse texto aqui,
antes que eu entre nela, eu tenho que voltar um pouco atrás para me falar para você o porquê e às vezes muitas situações que acontecem com nós, a gente olha para os israelitas e a gente vai ver que 4 décadas antes era um povo que tinha até um sossego, mas quando sempre Deus levanta um profeta, Deus age, mas vocês já observaram que parece que quando a pessoa recebe, ele esquece tudo de novo. Será por que nós somos assim? Uma vez eu falei para uma senhora que ela disse que ia na igreja porque queria ser curada, queria ser curada, queria ser curada. Eu falei, vem cá, você quer ir para a igreja só para ser curada? Porque tanto faz se você tiver uma enfermidade que não é para cura e você ser curado dela. Uma coisa eu lhe digo, se você for uma serva ou um servo e você está com essa enfermidade e você partir com ela, ela não vai contigo, meu filho, você vai para o céu e ela fica. Sabia que é mais fácil você ficar firme ali com ela do que você sem ela? Às vezes você sem ela, você esquece. O povo israelita era assim. E observe que nessas 4 décadas atrás aí, a gente vai observar que o Senhor, Ele usou, e eu quero agraciar aqui as mulheres, porque na Bíblia, somente uma, se você for rodar a Bíblia, você vai ver que somente uma mulher é citada com essa autoridade de juíza, a qual liderou um povo, os israelitas, e junto com Baraque, ela derrotou e ali livrou o povo israelita de Será, um grande homem que ele era terrível, o general de Jabim, um homem que ele só estava ali para massacrar o povo israelita. Aí Débora vem, e ali derrota o povo. Só que o povo esquece. Quando o irmão dava o testemunho aqui, eu lembrei. Já passei muito por isso, irmão. Eu sei o que é correr de polícia. Eu sei o que é planejar estupro. Eu sei o que é planejar roubo de moto. Eu sei o que é pessoas querer tirar da minha cabeça. Eu sei o que é fumar droga. Eu sei o que é fumar. Eu sei o que é vender. Eu sei o que é cheirar cola. Eu sei o que é cheirar tinha. Eu sei o que é planejar coisas ruins. Eu sei porque eu já fiz isso há 25 anos atrás. Tudo isso eu sei. Quando eu vejo um drogado lá, naquela obsessão, naquela situação, eu sei o que ele está passando, porque eu vivi isso. E se hoje nós estamos na posição que nós estamos, é porque Deus levanta. Às vezes nós vimos pessoas que ficam ali com seu vício, às vezes até cristão. Você sabia que tem cristão que às vezes ainda continua um velho homem arraizado, segurando no calcanhar dele, porque não quer deixar aquilo? Tem muitos que é assim. Mas uma coisa eu lhe digo, se nessa noite você ouvir essa palavra aqui, você não vai sair da mesma forma que você entrou. Nós vamos ver a história de um homem a qual ele é levantado por Deus também para livrar esse povo israelita, a qual eles eram massacrados durante 7 anos. A Bíblia chega a contar que o sofrimento era tanto daquele povo, que muitas vezes se escondiam em caverna, muitos se escondiam, muitos eram refugiados para não ser pego pelos midianitas. E quando eu observo, eu olho também para a palavra, esse homem a qual o Senhor levantou, as pessoas ficaram tão iradas com ele, com uma situação, que chegaram até no nome dele colocar o nome de um diabo. Chegaram a chamar ele de Jerubbaal. E quem sabe quem é Baal, sabe que Baal é um demônio. Para ver o quão chegou o povo israelita em agradecer pelo que esse homem estava fazendo, eles não agradeciam. E a gente vê isso mais para frente nos judeus. Os judeus a gente vê muito isso. E quantos no meio da igreja não tem muitos que só quer destruir? Às vezes não quer ver a vitória do próximo. Não sei por que isso.
Se eu não tenho e ele tem, porque eu não tenho e ele tem. Se eu faço e ele não faz. Fariseu da vida. Se contente com o que você tem, irmão. Se é só uma bicicleta, se contente com ela. Eu tinha uma mobilete, quem sabe o que é mobilete? Que eu tinha uma mobilete, que eu ligava ela, eu puxava numa cordinha assim, ó, para ela funcionar. E eu andava sorrindo na rua, porque eu estava feliz, porque eu tinha uma mobilete. Coitado de quem vinha atrás, porque a combustão dela é gasolina com o óleo 3 tempos. E o fumaceiro vinha atrás aí cobrindo tudo. Mas eu estava feliz, porque eu tinha uma mobilete. Do nada, um dia minha mãe liga, manda 5 mil da minha conta. Aí eu cheguei com uma moto, comprei uma moto à vista. Aí um rapaz chegou para mim, pô, tu já passou de uma mobilete para uma moto. Eu falei, o que que tem? Não posso não, só tu que pode. Ou você não pode ter um carro, eu não posso ter um carro, você não pode ter um carro. Nós podemos porque nós somos filhos do rei. Mas eu quero falar para você também sobre essa situação que estava acontecendo desse povo israelita. Quando esse homem é levantado para ele vir a falar para o povo, primeiramente o Senhor tem que falar com ele. E esse homem chama-se Gideão. Gideão, ele para falar com o povo, para ele chegar com o povo, para ele orientar o povo, para ele explicar para o povo, primeiramente ele tem que passar por alguns processos e algumas instruções que o Senhor dará a ele para que ele chegue a um ponto, porque está se levantando uma guerra. O interessante que eu vejo aqui no livro é que Gideão, se você for observar, quem conhece a história de Gideão, sabe que Gideão, ele questiona o Senhor várias vezes e até mesmo quer provar para ver se realmente ele é Deus. É interessante que nós, ser humano, o Senhor, ele fala com nós através de um pregador. Do nada você está meio ali, cabeça baixa, aí você está pelo centro, do nada vem um panfletozinho, Deus falando contigo. Do nada você está aqui, como a irmã falou, um louvor, ele fala contigo. E eu te pergunto, quem é que está falando contigo, meu irmão? Quem é que está querendo abrir os teus ouvidos e falar, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Às vezes eu fico querendo questionar, Senhor, será que tu mesmo fala comigo? Fala, eu quero ouvir. Meu irmão, para com isso. Deus fala contigo todos os dias, todas as horas. Senhor Jesus, Ele nunca e jamais lhe abandonará, não vai me abandonar e não vai deixar nenhum órfão desamparado, porque isso foi Ele que falou. Não é eu que estou falando, foi Ele que disse isso. Então há situações na nossa vida que nós temos que um pouco abrir o nosso coração, como a irmã falou, em oração, falar com o Senhor e o Senhor falar comigo e eu apenas obedecer. Uma vez eu vi uma pregação aqui, o irmão falando que como é difícil isso, né, irmão? E só querer obedecer ao seu patrão, aos seus negócios, até mesmo ao pastor. Mas quando nós entra no texto, nós vamos observar que mais ou menos por volta aí de 1267 antes de Cristo, nós vamos ver uma cena que aconteceu, histórica e verídica e verdadeira, com um homem a qual, quando ele chegou ali, que o Senhor falou, Gideão, desce aquele monte que você vai ouvir que os manianitas estão falando de você. E Gideão, ele chega lá e ele ouve um dos soldados representando e falando um sonho. E esse sonho nada mais era do que aquele soldado falando que Gideão, primeiramente ele fala um sonho meio estranho e o outro lá vai interpretar e fala, isso só pode ser Gideão, filho de Joás.
que vem com a espada do Senhor, e os midianitas serão entregues nas mãos dele. Agora, irmão, um fato interessante que eu observo, que quando nós vamos vir um pouco mais à frente, nós vamos ver que nesse texto ele mostra algo para nós, bem, olha, observa, há 1260 anos antes de Cristo. E se você for juntar as peças, parece que foi escrito hoje. De tão vamos dizer assim, a forma do acontecimento e como é hoje. E a fé que aquele homem teve em seguir, ouvindo a voz do Senhor. Eu queria só frisar, quando nós observamos aqui, sobre esses 7 anos que nós observamos, a questão do povo sendo massacrado, esses 7 anos nada mais e nada menos, se você for observar dentro da Bíblia, ele é um número, vamos dizer assim, o número máximo do Senhor, vamos dizer assim, que é o número ali, chave do Senhor, é o número 7, e às vezes a gente fica se questionando, será por quê? É só você observar. Se nós for observar em Gênesis 1:1, observe como Moisés iniciou a palavra. Ela em hebraica com 7 palavras. Observe em Apocalipse como João terminou de escrever a Bíblia também com 7 palavras. E se você for correr dentro da Bíblia, você vai observar também que ali o Senhor, ele fala muito sobre o 7. Na verdade, o 7, ele na Bíblia, ele é o número do Senhor. Aí a gente questiona, mas será? Se você for abrir a sua Bíblia, você vai ver que logo lá no livro de Abraão, o Senhor, ele faz uma promessa. E nessa promessa, Abraão, são 7. Está ali dentro. Será, irmão? É só você abrir a sua Bíblia que você vai ver, lá no livro de Abraão, né? Logo em Gênesis 2:1-3, ele vai dizer, das promessas é: e farei de ti uma grande. Segundo, ele diz: e abençoar-te-ei. Terceiro, ele diz: e engrandecerei o seu nome. O quarto, ele diz: e tu serás uma bênção. O quinto, ele diz: e abençoarei os que te abençoar. O sexto, ele diz: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o sétimo, ele diz: serão benditas toda a tua família da tua terra. A gente vê também quando ali uma visão que foi Faraó em um sonho, e nela tinha uma simbologia. E era o quê? 7 vacas. Eram as famintas e 7 vacas eram as. Também tem as 7 espigas. E também as 7 espigas. Nós vamos ver também sobre as roupas sacerdotais do Senhor, lá no livro de Êxodo 28:4-42, e ele vai dizer: as roupas dos sacerdotes eram compostas de 7 peças. É coincidência? Nós vamos observar também que os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo.
Nós vamos ver também que Deus faz a mulher estéril ter 7 filhos. Nós vamos ver também Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Nós vamos ver também Pedro, que achava que deveria perdoar o irmão 7 vezes, porém Jesus aconselha a Pedro não só 7, mas sim 70 vezes. E a gente vai ver aqui, só para finalizar, porque se a gente for entrar no 7, dentro da Bíblia, ela tem 368 vezes o 7 dentro da Bíblia. E essa, quando ele vai falar, Deus pediu a Gideão que oferecesse em sacrifício o segundo boi de seu pai de 7 anos para quebrar a opressão midianita de 7 anos que o massacrava. E esse 7, será que ele tem algo em comum? Não, irmão. Não é em vão que esse 7 está aqui. Nós vamos observar mais à frente que quando nós entramos dentro da Bíblia, nós vamos ver a questão de Gideão, como eu falei lá no início, só para nós entrar aqui dentro do que eu quero falar, e somente para que nós venhamos entender essa função até onde chega o servo, o profeta do Senhor, para que essa situação ela seja, vamos dizer assim, alienada. Então eu precisei entrar um pouco ali para depois chegar aqui. E quando nós entramos dentro do texto aqui, aí nós vamos ver uma situação aonde Gideão, quando o anjo do Senhor, ele chega até Gideão para falar com Gideão sobre libertar o povo, os israelitas, ele questiona. E uma das coisas que me chamou a atenção, irmãos, é quando Gideão ele chega para o anjo do Senhor e fala: mas Senhor, como pode eu libertar o povo israelita se o meu clã ou o meu povo é o menor e o mais fraco? Olha, já começou. E sem falar também, Senhor, que eu da minha casa sou o menos visto. Aí quando você olha lá para Noé, a gente vai ver Noé construindo uma arca que não era pequena, e os outros chamando ele de quê? De doido. Quando a gente vai ver para Abraão, largando tudo e indo para uma terra que nem conhecia, o Senhor falou, também um doido, não sabe nem para onde vai. Quando a gente vai ver ele, José, com seus sonhos estranhos, e os irmãos dele calam a boca, até o pai dele, ó, cala que tu está criando mais confusão. Quando a gente vai olhar para Moisés e libertar o povo do Egito, as pessoas olharem e falar: tu que cuida de ovelha vai ter que ir, não. E se você for observar essas pessoas, aos olhos de quem estava em volta, eles eram incapazes. Porque o Senhor, quando Ele vai tirar você, Ele tira o menor. Ele tira aquele aonde quem está do lado fala: mas foi tu que levantou, e o que? Eu não posso não? Será que Deus não tem esse poder? Às vezes você se sente tão incapaz dentro da sua casa, achando que você não é nada. Você pode não ser nada para mim, você pode não ser nada para o irmão, você pode não ser nada para o seu pai, para sua mãe, mas para o Senhor você é grande, porque quando o Senhor Ele te escolhe, quando o Senhor Ele te tira lá do ventre da sua mãe, quando milhões de espermatozoides estão ali querendo entrar, e você é escolhido, porque o Senhor sabe o que você vai ser mais à frente. O que acontece é que quando eu recebo a bênção, eu saio fora. Será por que isso, irmãos? Mas quando eu estou lá entubado, quando eu estou lá numa situação aonde eu fico
Será quem que eu estou querendo chamar ali e a voz não está saindo? É o nome de Deus. Ali na mente dele está passando todos os problemas que aconteceu e que ele poderia ter resolvido apenas obedecendo ao Senhor. Aí quando o Senhor quer libertar esse povo aqui, os israelitas, o Senhor não queria dar para eles uma fama em dizer que vocês vão libertar. Não, o Senhor estava querendo mostrar para ele que eles tinham que apenas se humilhar. E eles entender que todas as vezes que eles faziam um pacto com o Senhor e eles cumpriam, davam certo, mas todas as vezes que eles faziam e esqueciam, aí a guerra vinha e ó. Aí eu te pergunto, meu irmão, como é que está a guerra dentro da tua casa? Hein? Tá ruim? Um dia desse eu estava fazendo um serviço aqui no centro e a patroa brigando com o empreiteiro e eu sendo o pintor do empreiteiro estava dando as minhas costas largas para ela achando que eu tinha culpa e eu falando para ela, não, é com o empreiteiro, eu estou aqui só fazendo um serviço, eu nem lhe conheço. E nessa hora a minha irmã liga chorando, meu irmão, aí eu mandou lá uma foto pelo WhatsApp com um copo de veneno e eu só estou ligando só para te dar um adeus, porque eu já estou tirando a minha vida, e é desesperado, e eu aqui com a patroa zucrinando o meu ouvido, e a minha irmã desesperada pelo telefone. Meu irmão, tem coisas na sua vida que você tem que ter sabedoria. Às vezes o trem sai do carrilho dele ali por causa de uma visão, por causa de uma orientação, como o irmão falou, por causa de uma profecia revelada e eu não dar ouvido, e mais à frente o meu trem sai do caminho porque eu não dei ouvido, mas eu ouvi. Igualmente Moisés não ouvia a voz de Deus. Para aí. Nós ouvimos a voz do Senhor todos os dias. Basta eu querer. Quando nós vamos observar, já entrando dentro desse assunto aqui, nós vamos ver que Gedeão, quando ele usa essa palavra para o Senhor só usa uma e diz assim, vá. Não importa se tu é esquecido pelo teu pai, pela tua mãe, seja por quem for, vá. E eu estou contigo. Ai, irmão, mas a minha garganta está ruim, eu canto, os irmãos não acham muito bonito. Então, quer dizer, você quer ser um popstar? Ah, irmão, a minha sandália, uma vez, eu lembro, eu nunca esqueço disso. Nunca esqueço, eu não falo para me vangloriar, porque eu não preciso disso. Mas uma vez uma pessoa questionou comigo, que eu fui na casa dele, estava tudo certo. Não, irmão, eu não tenho sapato. Eu falei, para o pé deu certinho com o meu, pegue. Qual é a desculpa agora? Ei, eu vou descalço. Os outros vão olhar, mas Jesus, ele vai ver o meu coração. Então, para que eu querer vir para a igreja só quando eu tiver uma roupa nova, um sapato novo, algo novo, para mostrar para o irmão ver? Não, irmão, aqui ninguém está para ver sua roupa, para ver sua sandália. Se quem estiver olhando para a roupa, por sua sandália, ou seja, quem for, se preocupe com isso não, porque Deus está vendo o que ele não vê, que é o seu coração. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Quando nós observamos Gideão questionando o Senhor, ele diz assim, vai. Gideão, ele reúne ali um grupo de alguns tribos, e ali naquelas tribos ali, o Senhor, ele comunica, ele toca a trombeta, e aí está pronto para a guerra. Opa, meu Deus do céu, aí agora a guerra chega. Quando Gideão, ele vai lá para ver o sonho lá, que o Senhor, ele manda ele ir, que ele olha para aquele monte lá, ele vê, a Bíblia diz que os midianitas, eles estão ali, com os abimeleques ali, com um grupo tão grande,
Escute. Tão grande é o grupo do exército dele que a Bíblia chega a dizer que é como um enxame de gafanhoto. Aonde a Bíblia chega a dizer que o número é tão grande que eles não têm nem como contar. Sendo que Gideão só tinha 32 mil guerreiros para um enxame que triplicava os 32 mil. Mas aí Gideão consegue. Imagina um general com aquele grupo ali, olha aqueles 32 mil, mas quando ele chega aqui, olha lá e vê o triplo de gente, ele se desespera. Mas aí, para melhorar, o Senhor chega para Gideão: Gideão, tem muita gente aí. Mas não, tem muita gente, tira um bocado aí. Quem tiver cansado, quem tiver com medo, pode ir para sua casa, vai embora, vai. Só para começar, foi 22 mil de uma vez só. Quantos nós não vemos nos dias de hoje que estão abandonando? Você sabia que hoje a gente quase não vê mais evangelistas aos domingos na rua, entregando folheto, pregando, ali no sol quente, evangelizando, buscando, ganhando alma, indo nas favelas, fazendo o ID do Senhor, porque muitos estão indo para suas casas, muitos estão indo para o céu bem bom, muitos estão deixando de fazer a obra do Senhor, porque o cansaço está lhe tomando de conta. Mas Gideão já sabia que Deus já tinha orientado tudo. E ele falou: não, se Deus está comigo, eu vou só com esses 10 mil. 10 mil tá bom demais. Para aquela quantidade ali, eu acho que uns 10 guerreiros para cada um. Agora, um só para vencer 10 de uma vez, ele tem que ser muito bom. E pior não era isso. Pior que eles iam lutar sem espada. Mas aí o Senhor olha e diz: Gideão, ainda tem muita gente. Vá à beira do rio, na fonte, e aqueles que beber com a mão, só vai ser 300. E os que se ajoelhar para beber com a boca na água, pode mandar embora. Gideão ficou olhando aquela cena. E para quem é bom de matemática sabe que ali foram 9.700 homens voltando para suas casas, deixando apenas 300. É para o general e a loucura, mas ele não foi. Porque ele sabia que quem estava no controle não era Gideão. Quem estava no controle não era os 300. Quem estava no controle era o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele a qual ele falou: Gideão, vai Gideão, porque tu lutarás, para ti serás como uma só pessoa, não importa quantos vai ser, vai na tua força. O que me chama mais atenção aqui, irmão, é quando Gideão, ele ali pega os utensílios daqueles que foram embora, que é ali aquela cornetinha que é feita do chifre do carneiro, e ali ele pega as tochas e ele segue. Gideão fala, dá uma orientação, fala: quando eu chegar lá, aí vocês vão fazer o que eu disser. Tudo foi bem planejado pelo próprio Senhor Jesus. E nós vemos que quando Gideão, ele divide ali um grupo, nós vamos ver que aquele grupo que fica em volta de todo o acampamento, eles usaram uma estratégia, porque há pouco
pouco mais à meia-noite, havia uma troca de turno, para você ver o tão quanto era grande, o número era de guerreiros dos midianitas, os Abimeleques e outros que eram aliados. Gideão, quando eles dizem assim, agora, pegue com a sua mão esquerda, aqui a tocha. E com a sua mão direita, o chifre, que era uma espécie de uma cornetinha. E gritem! E gritem! Agora sabe lá qual foi esse grito que foi dado? Para que o povo, para que aquela grande nação de guerreiros ali, de soldados, aquele exército, chegaram e saíram todos tão apavorados. E ali eles gritavam, por Jesus ou por Deus e Gideão. E a gente vê o povo, irmãos. A Bíblia diz que esse soldado, se você for observar já no capítulo 7, você vai ver que o povo, eles com as suas próprias mãos, eles se matavam. Gideão não levantou um dedo sequer para ferir um com espada naquele momento, porque não foi preciso, porque Deus disse, eu vou contigo, e eu é que vou resolver esse problema, vou libertar o povo. Irmãos, eu queria ir mais à frente, tem muita coisa pela frente, mas eu vou parar aqui porque o horário não permite. Mas eu quero deixar a você um recado, que esse recado ele sirva para mim, sirva para você. Quando nós observamos questionamento de Gideão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem falado com ele, e ele querer prova, e querer saber se era realmente o Senhor, o Gideão, ele veio realmente reconhecer que era Deus, naquele momento em que ele desceu lá no monte, aonde os próprios inimigos contaram o sonho, e com a própria boca deles, Gideão teve que ouvir eles falando que eles seriam entregues à mão de Gideão. E ali a gente vê quando a Bíblia diz que ele se prostra, ele adora ao Senhor, ele clama ao Senhor, e ele fala, Senhor, eu sei que agora o Senhor está comigo. Se nós formos trazer isso para os nossos dias de hoje, eu vou lhe fazer uma pergunta. O que você tem questionado de Jesus? O que você tem questionado de Deus na sua vida? Porque às vezes eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, nós estamos aqui com nossos, vamos dizer assim, com nossas petições, trazendo aqui na igreja ao Senhor, adorando ao Senhor, fazendo aquilo que é para o Senhor, mas eu lhe pergunto, e como é que está a minha vida com o Senhor? Porque o seu particular com Deus é que conta. Porque não adianta, irmão, eu estar aqui todas as sexta-feira, mas se a minha vida espiritual íntima com o Senhor não condiz. A gente vê que o povo israelita, eles sofriam por desobediência, e eles estavam ouvindo a obra do Senhor na vida deles. E aí, se eu for fazer uma pergunta para cada um, quem aqui nunca teve um livramento do Senhor? Quem nunca teve? Eu já tive, eu acredito que muitos aqui já tiveram. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje, para você colocar na sua mente e entender que o Senhor, quando Ele quer trabalhar na sua vida, não importa onde você esteja ou como você está, quando o Senhor diz assim, eu estou contigo, Ele está contigo. E você tem que entender que eu, você e nós temos um adversário. E esse adversário é o que quer o quê? Que você se separe da sua mulher, que você se afaste dos caminhos do Senhor, que você pare de orar, que você pare de fazer as coisas para o Senhor. É isso que Ele quer. Mas quando o Senhor vem e diz, não pare, vá. Se você que acha que não está mais com aquele ânimo, eu vou te fazer um convite. Vem. Só vem. Está duro na sua casa? Vem.
Quer se reconciliar? Vem. Convite. Sem esforço e sem forçar ninguém. Porque você está sentindo aí que você quer vir. Há 22 anos atrás, essa palavra foi dita para mim. Vem. E naquele dia, eu duvidei do Senhor. Falei, Senhor, dizem que esse negócio de crente aí muda a vida dos outros. Vamos ver se muda. Porque se mudar, vai mudar a minha. Eu estava com 10 reais no bolso. Eu ia comprar droga para o meu filho, que hoje ele tem 20. Naquela noite foi o dia que eu aceitei o Senhor Jesus. Eu ia levar um leite, eu levei o leite. Só vim. Ah, irmão, eu quero, eu senti. Sentiu? Então vem. E naquela noite, eu lembro que eu cheguei aos pés do Senhor. E ali eu comecei a lagrimar. E eu falei, Senhor, não entendo por que isso. E o Senhor diz, não é para tu entender. Apenas entrega aos caminhos que eu estou te colocando. Porque os vícios que tu tem, hoje será tirado. Isso faz 22 anos. Só vim. Ah, irmão, eu sentiu, então vem, porque eu também senti isso há 24 anos. Eu também senti isso. Mas não foi por isso que eu dei ouvido para o diabo. Falei, Senhor, o diabo, ele quer me manter ainda nesse caminho, mas eu não quero. E o irmão falou, vem. Nós temos vidas, que essas vidas...